Olá, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Esta é a continuação de um episódio anterior da série de investimentos. Vai ser literalmente o 1.2, porque o 1.1 foi a falar de um extra sobre esquemas. E estou aqui acompanhado pelo Hugo. Hugo, como é que estamos hoje? Agora Hoje em que vídeo, sem problemas. Que é o mesmo dia de ontem, mas... calma, não dissemos que dia era, pois é. É dia 7 de janeiro de 2021. Dia 7 de janeiro. Nós agora estamos a dizer... Acabou. O mundo ainda não acabou. Como eu já referi... Tu não estejas com um Pai Natal, Daniel. Com um Pai Natal. Sim, há 2 episódios atrás, ou há um, depende da ordem, tu tinhas dito, peço desculpa pela minha aparência de Pai Natal, mas não me arranjei não, muito. por acaso não, estou radical hoje e estou com os óculos errados. Trouxe os óculos errados, portanto está excelente. É que nós estamos a gravar em vídeo, mas eu não o estou a ver neste momento. Sim, mas exato. Que a minha net não. Outros detalhes. E hoje nós vamos falar. Para dar net ao Daniel e podemos não gravar preciso, em condições. Foi uma escolha, foi um erro meu. Foi um erro meu, portanto eu tenho que sofrer. Mas o que vamos falar de hoje é até bastante adequado, porque é redução de gastos, por exemplo. Eu tenho internet que neste momento, porque eu só vou estar aqui mais 8 meses, tenho uma internet que é daquelas que tem um coisa portátil do USB e que é basicamente como se fosse móvel e depois faz um mini... Exatamente. Eu vou tentar descrever um hotspot. O preço fica igual ao que seria uma net normal de fibra, só que não tem nada a ver com fibra e quando tem flutuações gigantes na capacidade de transmissão e quando tenho vários aparelhos unidos, mesmo com um router extra que eu tenho, ele não consegue lidar com isso. Obviamente que a minha tentativa de redução de gastos neste caso se calhar não foi a ideal, mas há outras formas como uma pessoa pode reduzir os gastos sem nunca comprometer a nossa qualidade de vida. Ou seja, há muitos conselhos que nós vemos na net que é, se cortares no latte, no teu Starbucks ou no teu abatanado no hospital, onde quer que trabalhem, vocês vão conseguir com esse dinheiro que pouparam, esse euro diário, conseguem ficar milionários. Eu, em termos do tema da redução de gastos, que eu acho que tem que ser importante para todos e para nós compreendermos onde é que devemos reduzir os gastos, há certas formas como esta de abordar o tema em que só vai afastar as pessoas de investir. Quando nós dizemos às pessoas, olha, aquele prazer que tu tens mais diário, aquele café, aquele jornal, aquela ida com a tua namorada ao fim de semana a um restaurante, aqueles biscoitos que tu gostas de comprar no Lidl, aquela carne boa que vocês gostam ao fim de semana de pôr na grelha, do Corte Inglês e jogar um Euromilhões a seguir. Esses pequenos prazeres que vocês têm, se nós dissermos às pessoas, ou quem esteja a aconselhar, disser às pessoas, não, olha, vocês têm que largar isso tudo, vocês têm que comer arroz e água e pão seco e poupam tudo, reduzem o gasto ao máximo e metem tudo a investir e pronto, e aí é que está bom. Obviamente isso não é uma maneira de primeiro incentivar ninguém a poupar, porque podem conseguir no primeiro mês, ao segundo mês já estão fartos e esquecem, nem querem ouvir voltar, até vão gastar mais e vão deixar de querer poupar. Não é forma de viver, honestamente. Não. E isso faz-me lembrar aquela história que circulava na internet há uns anos, em que era tipo uma banda desenhada pequenina e dizia assim, não sei o quê, tu sabes que se deixaste de fumar em 20 anos tens dinheiro para um Ferrari? E a resposta do fumador era, tu fumas? E eu dizia, não, onde é que está o teu Ferrari? E não havia Ferrari nenhum. Exatamente. Porque era tipo, mandas cortar tudo e a maior parte das pessoas, ninguém vive assim.
Nós não somos monges, portanto não dá. Acho que este episódio é um bocadinho para explicar como é que vocês podem poupar, reduzir os gastos, mas dentro do aceitável. E dentro de limites aceitáveis. Eu digo-vos já isto. Se vocês têm menos de 40 anos, se vocês pouparem entre 10 a 15% do vosso salário, 10 a 15%, vocês conseguem se reformar aos 65. Na boa. Claro que não vão ganhar mais do que ganham agora, não é? Claro. Mas se ganham e estão confortáveis, poupam 10 a 15%, têm reforma aos 65. Sem dependerem do Estado. Se dependerem do Estado, olha, acabam de duplicar a vossa reforma, ou mais, quer dizer, vamos receber menos na reforma. Mas, portanto, consigo-vos dizer que matematicamente acontece isso. Têm mais de 45, têm que poupar mais, é verdade. É verdade isso. Mas aí eu aconselhava, se tiverem mais experiência e tiverem alguma capacidade empreendedora, de arranjarem outra fonte de rendimento. E essa fonte de rendimento consegue-vos fazer com que vocês poupem acima dos 25% que precisam. Se estão numa idade de reforma ou perto de 55, 60 e querem poupar para conseguirem aguentar, aconselho a investirem mais em vocês próprios e arranjarem uma fonte de rendimento em que não vos seja cansativa, nem vos exija muito do vosso corpo, que pronto, vão perdendo a genica que uma pessoa tem quando é jovem, e arranjarem algo mais passivo, tipo escritas, filmes, blogs, etc. Ou se forem experts numa área, serem conselheiros nessa área, ou fazerem livros específicos dessa área. Tudo que não vos implique muito esforço pessoal e que vos possa dar um rendimento extra, mais do que investimentos que podem continuar a tentar fazer, mas o tempo que vocês têm até à reforma é muito curto para os investimentos terem um efeito composto que vos permite efetivamente criar riqueza. Um dos exemplos disto era Warren Buffett, que tinha 4 bilhões em 1990 e agora e tinha 70 anos. Isto é 60, desculpa. E agora tem 90, acho eu. E agora tem, mesmo depois de ter doado bastante da sua fortuna, tem 70 bilhões. Ou seja, a maior parte da sua riqueza foi feita depois dele ter... 84. E foi em 30 anos, e 30 anos faz uma diferença enorme em investimento. Claro que uma pessoa quer tudo logo, quer tudo imediato. Para os mais jovens eu digo-vos, se querem mais, têm que poupar mais, têm que fazer mais algum esforço, mas não creio que nós, como seres humanos, consigamos aguentar isso. Só ser um esforço. Um esforço pessoal, ter de trabalhar mais. Eu acho que às vezes consegues poupar simplesmente por ser inteligente, no sentido de a forma como tu alocas o teu dinheiro às tuas despesas mensais pode ser feita de uma maneira ou de outra. Vou dar um exemplo. Eu acho que os dois principais, ou os três principais gastos de qualquer pessoa no mundo são alimentação, casa e carro. A questão é, e eu estava a debater isto ontem com um dos nossos patrons, um carro. A maior parte das pessoas acha que tem que ter um carro. É assim, há muita gente que tem que ter, se vocês trabalharem longe da vossa cidade, por exemplo, se são vamos dar o exemplo, Alentejo, e trabalham em Lisboa, não há hipótese a não ser terem um carro para ir trabalhar. Óbvio. Mas mesmo dentro da cidade, eu não conheço ninguém, ou é uma minoria de pessoas que chegam à idade de tirar a carta e não queiram um carro, porque um carro é liberdade e não sei o quê. Só que um carro tem toda uma panóplia de despesas. Primeiro, o próprio carro em si. E era isto que eu estava a debater com ele ontem, seja um carro de 5 mil euros ou de 30 mil euros, a partida não vai fazer uma grande diferença a nível de utilidade do carro. Vai fazer diferença na potência, vai fazer diferença nos extras, mas a função do carro é levar-vos para determinados sítios mais rápido. Então, concordo. O valor do carro não tem que ser logo uma exorbitância. Depois, a segunda questão é até que ponto é que é mesmo preciso um carro? Porque, por exemplo, eu falo um bocadinho por mim,
eu não uso carro. E, para começar, eu nem gosto de conduzir. Começa logo por aí. Mas o que eu tento fazer é, eu felizmente vivo no Porto, trabalho no Porto, e para onde quer que eu me precise transportar dentro do Porto, eu consigo fazer por metro, autocarro, a pé, mas tenho uma panóplia de transportes públicos que me são extremamente úteis e me ajudam a chegar a todo lado. E mesmo quando não me ajudam a chegar a todo lado de forma eficiente, porque também não é um sistema de transportes perfeito, eu complemento tudo isto com Uber. E hoje em dia temos tanta oferta de transportadoras. Uber Captain, temos também a Captain, Freenow. o Freenow. Há imensas, os preços são super competitivos e lá está. Não é por vocês usarem de vez em quando este tipo de serviços que vocês vão à falência, porque se não tiverem um carro para usar isto, basta pensar nas despesas de um carro. É gasolina. Tudo bem que um Uber vai ser mais caro do que irem de carro com a gasolina, mas um carro não se resume à gasolina, resume-se ao preço do carro, de quanto em quanto tempo vocês vão precisar trocar o carro, às avarias que o carro teria, o seguro do carro. Vocês começarem a pensar em todas as despesas que o carro traz, principalmente se for um carro melhor, de alta cilindrada, que tem um seguro mais caro, tem um imposto único de circulação mais caro. Mais caro também. Portanto, se pensarem nisso tudo, fizerem as contas todas e virem, ok, eu vou comprar este carro vai me durar, suponhamos, 10 anos, e dividirem isso pelos 10 anos, e dividirem pelos meses, vocês vão ver a despesa que um carro vos dá por mês, em média. Isto a correr bem, a menos que ponham para lá uns possíveis acidentes, e depois vão ter que pagar peças, e não sei o quê. Então façam essas contas e vejam para quantos Ubers e transportes públicos é que isso não dá. Porque pelas minhas contas, dá para imensos. pelas minhas contas, compensa muito mais ter um meio alternativo, uma trotinete elétrica, uma bicicleta, complementarem com o passe, que é super acessível atualmente, pelo menos no Porto. Está a ser no Porto tem inclusive a aplicação do Andante, o Anza, exatamente, em que vocês só pagam aquilo que consomem, e se consumirem acima do passe, do valor do passe, só pagam o valor do passe, não pagam o consumo extra. Ou seja, podem... E pronto, e aí não há mal nenhum em andar de Uber, até porque carro, hoje em dia o Porto tem parquímetros por todo lado. Portanto, se vocês querem ir a algum lado, ou é parque de estacionamento ou parquímetro, não há mais hipóteses, normalmente. Portanto, também tem que ter em conta essas despesas. O ir de Uber, se vocês vão pagar €1 de parquímetro, já era €1 que podia ir para um Uber. Sim. E vocês nunca pagam só €1 de parquímetro, porque de todas as vezes que vão sair à noite ou que vão sair à tarde, para onde for, se quiserem ir para a baixa, se forem de carro é insano. Para o estacionamento não vai ser logo €1, vão ser logo 6 ou 7, que já dava provavelmente para irem e virem de Uber se viverem no Porto. Portanto, isto é uma das reduções que vocês conseguem fazer, que é muito significativa na maior parte das vezes, e não custa assim tanto. Vocês continuam confortáveis, porque, pronto, os transportes são confortáveis, os Ubers são confortáveis, e até vos dá aquela questão de... Eu já andei em Ubers que eram Jaguar, já andei em Ubers que eram Teslas, e eu não ia comprar um Jaguar e um Tesla, de certeza. Portanto, também vos dá esta experiência diferente, não é? Sim, portanto, é uma das estratégias que eu deixo. Sim, e não só isso, se tiverem mesmo que comprar um carro, há a possibilidade de poderem comprar um carro usado. Sim. Eu sei que há muito o medo de comprar um carro que tem muitos problemas, usado, etc. Mas se virem bem e se conhecerem mecânicos bons, vocês podem ver e fazer um test drive e ver se o carro tem algum problema ou não. E depois a diferença entre pagar 10.000 euros por um carro ou 30, 40 mil é significativa, até porque se vocês precisarem muito e tal, e se tiverem uma boa reserva, conseguem pagar depois pouco mensalmente por esse carro que pode efetivamente durar imenso tempo. Nesse aspecto, uma das esperanças que posso vir a ter no futuro é de Tesla e de outros competidores, é os carros autónomos, que aí quando houver, eu digo, não faz sentido vocês comprarem e terem um carro. Exatamente. Porque fica mais barato que um Uber
e está em todo lado quando vocês quiserem, portanto não compensa nada terem um carro, porque vocês têm que pagar imposto de circulação, seguro, têm que pagar o coisa do crédito, pagar o crédito mensalmente, e os juros, e o carro acaba-vos ficar bastante mais caro do que aquele preço que aparece. Claro que eu sei que muita gente vive na periferia, precisa de carro e eu aconselho a não terem receio de comprar um carro usado. Então se Claro. vos passar na cabeça que não querem comprar um carro usado porque as outras pessoas vão achar mal, parem, pensem bem no que estão a pensar E vão ouvir façam- o nosso episódio sobre as comparações. e façam uma digestão disso e eu digo-vos uma frase que já isto é batido, não é minha, já disse que não digo nada de novo. É raro. Eu acho que falo por quotes. Na realidade, tudo que vocês estão a ouvir são quotes. Que é simples. É muito simples. Que é, vocês pensam que as outras pessoas estão a pensar em vocês constantemente. Pensam que as pessoas querem saber do vosso carro e da vossa casa e das vossas roupas, e na realidade não, nem sequer estão a pensar 1% do tempo em vocês daquilo que vocês acham que elas estão a pensar. Tipo, não estão. Momentaneamente podem pensar, podem fazer um julgamento e tal, mas vocês têm que pensar se esse momentozinho em que elas pensam em vocês compensa mais 20 mil euros num carro. Eu acho que não. Mas Uma coisa interessante que eu gostava de pôr aqui em perspectiva é quando as pessoas. Eu sei que os salários em Portugal não são os melhores, principalmente se nos começarmos a comparar com o resto da Europa. sim. Estás a ser simpático. Não são, e ouve-se muitas vezes as pessoas a dizer que os salários não são competitivos e que vive tudo salário mínimo e não sei o quê. Mas eu tenho um tópico interessante sobre isto: é que eu de vez em quando frequento um site que é o Quora, que aquilo é de perguntas e respostas, é uma espécie de Yahoo Answers. E uma vez saltou-me à vista, eu não sei porque é que aquilo me apareceu, mas achei super interessante, que era um brasileiro a questionar se compensava vir para Portugal ganhar o salário mínimo. E imediatamente na minha cabeça a resposta era não. E eu fiquei extremamente surpreendido quando a maior parte das respostas que estavam lá eram sim. E ia explicar exatamente porque é que compensava. E, inclusive, tinha lá um vídeo do YouTube que eu fui ver de um rapaz brasileiro, novo, 20 e poucos anos, que saiu do Brasil para vir para Portugal. Assim. E veio para Portugal e ele não veio trabalhar propriamente em nada. Ele começou a vir por aqui, que vinha para viajar, gostou e ficou. E também não tinha um fundo de reserva por aí além. Então o que é que ele fez? Ele primeiro foi para o Algarve, porque sabia que no Algarve era verão na altura, era onde tinha mais hipóteses de arranjar emprego. E então arranjou emprego numa espécie de hostel, que era gerido por uma família. Eles tinham vários quartos. E então ele arranjou emprego a ajudar a gerir aquilo, a servir o pequeno almoço, a ir às compras para os hóspedes, para lhes preparar as refeições. E a troco disso, ele arranjou casa e refeições. E logo aí, porque ele negociou com eles que fazia mais serviços a troco de um quarto e das refeições. E isto aos proprietários saía a preço de custo, porque, lá está, um quarto também não ia ser por aí além, e as refeições saíam ao preço do supermercado, porque era ele que as fazia. E ele fazia para os hóspedes, também fazia para ele. E depois pagavam-lhe o salário mínimo. E ele estava a explicar como é que vivia com o salário mínimo bem, porque lá está, ele não tinha a despesa de alimentação, nem tinha a despesa de estadia. Então ele estava a viver em Portugal com o salário mínimo e depois dizia, ok, as minhas despesas são alguns transportes, ainda tenho despesas, posso fazer alguns gastos como ir ao cinema, às vezes posso ir comer fora, estou aqui a viver mesmo em frente à praia, tenho um bom tempo, bom ambiente, interajo com muitas pessoas. Então ele pôs aquilo tudo em perspectiva. E eu questionava, a maior parte dos portugueses se calhar não aceitava isto. E ele veio de um país onde se calhar tinha uma situação de vida muito mais precária e veio para aqui e de uma forma inteligente conseguiu logo eliminar as grandes despesas das famílias, que é alimentação e casa. E transporte não precisava, porque ele estava numa grande cidade do Algarve. Portanto, isso fez-me repensar toda a minha perspectiva sobre
vale a pena, consegue-se viver com o salário mínimo. Pá, não vou dizer que é fácil, não acredito que seja de todo fácil, principalmente nas grandes cidades, não deve ser nada fácil. Em Porto, Lisboa, porque são cidades com estilos de vida caros. Mas se calhar, se formos um bocadinho inovadores, até é capaz de dar para dar a volta. E ele poupava, ele explicava e mostrava os gastos dele, e mostrava quanto é que gastava em cada coisa para ele. E ele dizia basicamente que conseguia poupar, às vezes, por exemplo, 50 euros por mês. E é impensável uma pessoa dizer como é que alguém com o salário mínimo poupa com o salário mínimo consegue poupar. Yeah. Mas lá está, é preciso ser um bocado inovador, ir à luta, ir à procura. E ele fez por isso também. Ele foi procurar bater em muitas portas até arranjar um sítio que lhe desse guarida, comida e trabalho. No fundo, ele arranjou ali um achado, sem dúvida. Mas porque foi tentar. E eu percebo isso. Está, é isso. Mas claro que para a maior parte dos nossos ouvintes isso não pode não ser um estilo de vida que seja na cabeça deles agradável. E porquê? Porque primeiro nós estamos cada vez mais condicionados a consumir. Nós estamos constantemente bombardeados pelo mundo inteiro de coisas que estão a acontecer e vidas incríveis, e basta ver o Instagram em que estamos todos felizes. Eu próprio tenho o meu Instagram, não vou pôr lá os momentos em que estou a decorar um livro há 3 horas e nem sei o que é que eu fiz. Não vou pôr. E então já está pré-selecionado o que acontece no Instagram e noutras redes sociais, e dá uma ideia de uma vida que está sempre tudo muito incrível e que nós temos que ter essa vida também. Quer dizer, todos estão a ter, então nós temos que ter também essa vida. Essa vida muitas vezes está associada também a elementos de consumo, viagens grandes, o carro novo, casa nova com terraço, relógios, carteiras, roupa nova, tudo sempre a variar, e parece-nos que toda a gente tem sempre coisas novas, e que nós temos que de alguma forma também conseguir ter isso, e acabamos por gastar todo o salário, se quiséssemos, em coisas novas. Falando também na tecnologia, em que surge sempre coisas, telemóveis com câmaras ocultas que não se vê no ecrã, tudo tem ecrã que dobra em 2, surge um ecrã novo. Tecnologias que nos parecem muito aliciantes, mas que no fundo o ganho marginal na nossa felicidade não vai ser muito significativo. Uma pessoa tem um telemóvel novo, sim, tem uma câmera nova, dá para tirar fotos melhores, tem uma gravação boa e tal, mas quando é que fiquei mais feliz comparado com o telemóvel anterior? Não fiquei assim tão como por exemplo, se alguém que nunca teve um smartphone recebe um smartphone, fica posso ir à net, posso fazer montes de coisas, e posso também fazer chamadas, incrível. Eu até me lembro do meu primeiro telemóvel com internet, que agora é uma coisa tão banal. Era uma coisa incrível. Eu fiquei espantado. Aliás, eu lembro-me que o meu primeiro telemóvel com internet era um Sony Ericsson, um que abria, e aquilo até tinha uma cena que dava para ver televisão, e eu lembro-me de estar com a televisão à frente a ver um jogo de futebol, e pus o jogo de futebol a dar em direto no telemóvel. Tinha um bocado de lag, mas era fascinante. E hoje em dia a pessoa olha para o telemóvel, para muito bom que seja, e tipo, também tive esse Sony fixe, mas não é isso. Tive montes de Sony Ericssons. Eu tive dois. Eu tive aí 3 ou 4. Eu sei que a moda era a Nokia na minha altura. Era Nokia para tudo. Era aquele Nokia dos jogos, era o Nokia que também abria e depois virava um leitor de MP3, era tudo. Yeah. Mas eu curti a Sony Ericsson. Mas lá está, na altura foi incrível, surgiram os telemóveis a cores, depois dava para ver fotos, tirar fotos. Esses passos foram importantes, e uma pessoa notava que cada vez mais se tornava mais útil, e o smartphone foi o culminar da ferramenta. Mas agora não avançam assim tanto.
Exatamente. Agora o que está a avançar são pequenos detalhes, é a marca, a pessoa paga a marca, porque diz, tenho Apple, tenho Samsung, quando se calhar um Xiaomi ou qualquer coisa assim mais barata, consegue fazer o mesmo e vocês não ganham muito mais em termos de performance nem nada disso. E o mesmo com os portáteis, e o mesmo com as televisões. Chega ao ponto em que mais pixels não faz grande diferença na vossa vida. Pois, Claro nem que, damos conta. claro que vai seguir mesmo o rumo da roupa, em que as pessoas têm imensa roupa, imensas sapatilhas. O rumo dos carros, em que as pessoas sentem que um carro com 5 anos é velho, tem que trocar, porque não sei o quê. Mesmo as casas, não, só tem 3 quartos, não sei o quê, só tem 3 quartos, what the fuck? What? Se a vossa família for muito grande, quando os putos forem maiores, vê-se, mas mudar sempre de casa também não é o ideal. E temos que ver que há gente que vive com muito menos dinheiro e que no interior do país conseguem colmatar porque conseguem ter uma economia informal mais. Tem os seus campos, conseguem fazer uns pescados, etc. Que na cidade nós não temos uma vida pior nesse sentido, em que para quem não tem uns empregos mais especializados, mas que nós temos que pensar o que é que nos faz. É estranho uma pessoa estar a falar de investimentos e estás a pensar no que é que te faz feliz. Para quê? Não, eu quero estar ali tipo no máximo, no maior milionário, com um daiquiri na piscina, e aí é que eu vou estar bem. Mas sabes que se calhar aí é que vamos estar bem, não sei. Eu já estive numa piscina com daiquiri, está bem, está a porrer. Mas a diferença entre estar. Não sei qual é a grande diferença de felicidade. Eu não posso dizer, foi incrível. Foi giro. Mas sabes que investir, correndo bem, né? Começando a ver resultados de investimentos, eu acho que isso é um vício que acaba por apagar esse desejo de consumo. Pelo menos eu falo um bocadinho para mim. Estás a falar por ti? Em que Pois, eu não sei, tenho, mas imagina, a altura em que eu mais ganhei era a altura em que eu mais pensava, eu não quero gastar dinheiro em nada, porque neste momento estou a ganhar, os meus retornos estão a ser muito altos, principalmente porque os bancos não dão nada nos depósitos, e eu estou a conseguir, por mim próprio, conquistar estes níveis de rendimento, extra trabalho, extra tudo. Então eu quero meter o máximo de dinheiro possível aqui, eu não quero consumir nada. Eu nem queria ir jantar fora, porque um jantar fora custava-me 20 euros, e 20 euros podia-me custar uma taxa de lucro imenso passado um mês ou dois. Claro. Porque pronto, eu também invisto em Bitcoin e vejo retornos muito mais rápido, e também tenho um risco maior, obviamente, mas vejo retornos mais rápido do que ETFs e assim. Sim, mas mesmo assim quando começa a ser palpável, vejo retornos bonitos em ETFs. Mas também é verdade, e ultimamente isso tem corrido muito bem, não haja dúvida. Também tenho andado a ver isso. Mas isso, nem toda a gente vai ter isso. Nem toda a gente vai ter isso. Eu sinto que quando isso. Começas a ver a possibilidade, porque abre-te muitas portas. Quando começas a pensar, ok, eu estou a fazer dinheiro sem ter que propriamente trabalhar, então se calhar eu um dia não vou precisar de um trabalho. E eu vou estar a abdicar dessa possibilidade para ir beber daiquiris para a piscina hoje, quando se calhar daqui a 3 ou 4 ou 10 ou 15 anos vou poder deixar de trabalhar e beber os daiquiris que eu quiser e comprar a minha própria piscina. Não sei. Mas pode não ser apelativo para muita gente. E o que eu queria transmitir é, para quem é apelativo, definitivamente fazer isso. Poupar o máximo para investir e ver que certas coisas que nós temos na nossa vida se calhar não são inúteis e que nós podemos aproveitar ao máximo sem gastar dinheiro. E acho que se pode aproveitar ao máximo passeando sem se gastar quase nada. É possível porque eu faço muitas vezes e outras vezes gasto como apetece, mas é uma opção pessoal. Mas entendo que esse dinheiro que gastei não foi para a bolsa e que representa, se eu fizer as contas, efetivamente muitos milhares. Mas no futuro.
porque na realidade no atual são um par de 1000 euros aqui ou ali. Mas há muita gente que diz, não, pá, eu não quero reduzir muito o meu estilo de vida e não estou para reduzir muito. E o que tu dizes nestes casos é, pronto, reduzes naquilo que não achas que te vai interessar de todo, tipo, em vez de estares... E uma maneira muito fácil de dizer é, vamos tentar poupar 10 a 15% do salário, tiras automaticamente, mal chega esses 10 a 15% e metes na conta de investimento e é como se tu só recebesses 90% ou 85% desse salário. É como se tivesses... E vives com esse salário. Podes fazer o que quiseres. Uma alternativa a não reduzir os gastos e manter o nível de vida e poupar mais é, como tu já mencionaste, procurar alternativas que possam de outros rendimentos. Podes dar explicações de alguma coisa, podes fazer dar um jeito em casa das pessoas, que são coisas mesmo precisas e às vezes falta mão de obra para arranjar canos, para arranjar persianas, para uma data de coisas, não é? E isso são coisas, trabalhos rápidos, esporádicos, mas que dão dinheiro. E podes pegar nesse rendimento extra e vai tudo para a poupança. E vives no mesmo com o teu ordenado, com o teu estilo de vida. É outro método e eu aconselho, nesses casos, também fazerem uma projeção daquilo que vocês podem ter de retorno a longo prazo, porque depois vocês olham para a projeção a mexer-se e dizem, consegui poupar mais este mês, se conseguir poupar isto todos os meses, então eu vou ter X daqui a 20 anos. Isto já consigo viver com isto, porque se tirar 3,5% anualmente e dividir por 12, consigo viver disto sem destruir o portfólio. Vocês fazem essas contas, olham, e vamos explicar-vos mais à frente como vocês podem fazer isso, não neste episódio, mas noutros. E vocês veem nessas projeções e conseguem perceber o impacto daquilo que vocês estão a poupar, porque efetivamente, olha, vou poupar 100 euros este mês mais, para quê? Vou ficar ali, aquilo que rendeu 1 euro e tal este ano, tipo, que estupidez, para quê? Isto aqui, olha, deu dividendos de 70 cêntimos. Ok, tá bom, para quê? O que eu faço com 70 cêntimos? Pago um café? Só que chega a altura em que vocês já recebem dividendos, mesmo depois dos impostos, 1000 e tal euros. Anualmente. Para sempre. Quer dizer, vão receber mais. Depois aquilo faz juros compostos. E as empresas normalmente aumentam os dividendos anualmente. Porque, percebes? Eu sei que tu investes em Bitcoin e vês os resultados mais rápido. Eu demorei algum tempo a ver resultados bons. mas já é o que me acontece. Percebes? E eu sei que quem pensa como nós vai, obviamente, dedicar-se a poupar o máximo possível e investir o melhor possível. Mas eu quero que esta mensagem chegue a toda a gente e quero que essas pessoas sintam que, poupando 10 a 15%, vão estar livres na reforma. E depois, se perceberem... Ou vão se reformar mais cedo, por exemplo. Exatamente. Depois podem perceber que, se pouparem mais ou ganharem fontes de rendimento extra e investirem em tudo, conseguem se reformar muito mais cedo. Ou então, podem adorar o trabalho que fazem, não se querer reformar, mas estarem seguras de que, caso não possam trabalhar, não é? Estão garantidos nesse aspecto. E não só. Há gente que pensa nos filhos e na família e diga, olha, eventualmente os vossos filhos vão herdar o vosso portfólio. E se vocês querem dar mais segurança aos vossos filhos do que essa... Eu estou-me a rir porque estou a pensar que os meus um dia vão herdar bandas desenhadas. Se um dia tiver filhos, os meus vão herdar um portfólio. Bom. Pronto, os meus também, mas a coisa que eu coleciono há mais tempo de sempre e que tenho sempre poupanças mensais é bandas desenhadas. É banda desenhada, sim. Tipo, eu ainda estava com mesadas a começar na faculdade e já comprava X bandas desenhadas por mês. Tens uma coleção fixe. Estou a começar a ter.
eu não tenho nada. Não sou nada de colecionar coisas. Não. Epá, é a única Só coisa que coleciona é bandas desenhadas. As experiências não rendem muito. Pá, experiências não dá para transmitir, né? Em herança, meu. Não. Vivo com São elas. fotografias. Yeah. Quando me esquecer Mas delas também não vale a pena. coisa, Já estou a esquecer de muita coisa. Uma coisa importante que é preciso mencionar é que não é só poupar para investir. Antes de investir, é preciso ter uma reserva de emergência. Exatamente. E vamos ao último tema 2. Uhum. Muito importante. Que é a reserva de emergência. Antes, ou melhor, vocês podem ir tendo a vossa reserva de emergência antes de começar a investir, ou à medida que vão investindo, aumentar a vossa reserva de emergência. Isto depende muito da vossa situação de vida. Se vocês tiverem um emprego estável, com rendimento estável, vocês podem ir investindo e ir guardando parte para a reserva de emergência, até terem um valor que corresponda a gastos de 6 meses a 1 ano. Claro que pode acontecer eventos na vossa vida em que seja preciso mais e infelizmente a vida é aleatória e não dá para prever tudo, e o ideal seria nós termos uma reserva de emergência infinita para eventos maus que acontecem, e quando acontecem não temos que perguntar porque é que aconteceu isto a mim, mas tem que perguntar porque é que não poderia acontecer isto a mim. Pronto, aconteceu. Pronto, exato. Aconteceu. E esta reserva de emergência serve para, em evento de vocês terem um desastre, em evento de algum familiar ter um problema de saúde grave, ou vocês não poderem trabalhar, ou terem uma destruição de um bem, ou terem que pagar alguma coisa, ou pagar alguma coisa ao tribunal, alguma coisa, têm esta reserva de emergência que vos permite não tirar do vosso portfólio, não vender nada que vocês tenham, não entrar em dívida e conseguirem pagar esse grande gasto, ou então conseguirem viver durante 6 meses sem trabalhar. E por isso é que é preciso esta reserva de emergência, porque senão vocês têm que ir ao vosso portfólio. Poupar essa reserva de emergência do dia para a noite. Não, é um valor que tem que ser significativo. Portanto, estamos a falar de cerca de 6 salários e vocês estão a poupar 10% por mês. Isto pode levar uns anos até terem 6 salários de lado. Exatamente. Portanto, não tenham pressa. Por isso é que eu gostei quando tu disseste que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se calhar dá para investir um bocadinho e teres um bocado também para a reserva de emergência e dividir um bocadinho as poupanças nesses dois patamares. Exatamente. Mas não confundir a reserva de emergência, que eu acho que é um tema pertinente, é as pessoas pensarem, ok, já dado que os investimentos são muito líquidos e eu posso vender a qualquer momento e não sei o quê, a minha reserva de emergência está lá também. E eu acho isso errado, pensar assim. Mas percebo a facilidade com que se pensa nisso, meu. Já me aconteceu também, já tive que ir a investimentos para a minha reserva de emergência. Ninguém está livre, porque eu ainda não tinha uma reserva de emergência suficientemente grande para o que precisava. Mas não aconselho, porque depois vai ser, mentalmente vai ser um conflito de vão achar que podem ir sempre lá e não podem. A conta de investimentos, se for para longo prazo, não é de todo aconselhável irem lá mexer. Não, a conta de investimentos não é a conta de reserva de emergência. A reserva de emergência tem que estar num sítio, numa conta bancária. Ou numa conta poupança que dê para retirar a qualquer momento. Ou uma momento. conta poupança, sim, com um rendimento X, baixinho, não que seja muito líquido. Tem que ter dinheiro. Exatamente. E não é para vocês ganharem dinheiro. A reserva de emergência é para vocês evitarem destruir o vosso ganha-dinheiro. Exato. E pronto, é uma coisa que vocês têm que ter, ir poupando ao longo dos tempos, não ficar alarmados de não terem já, e quando chegarem aos 6 meses de gastos, vocês têm que ir atualizando depois, de 5 em 5 anos, o valor dos vossos gastos mensais, porque lá está, vocês podem não ter filhos. Não convém ter a reserva de emergência em casa, não é? Em casa, como assim? Tem dinheiro em notas.
Não, por amor de Deus, nunca. Não vá acontecer um incêndio e o dinheiro Não ser façam preciso isso. para repor o incêndio, mas o dinheiro ardeu no incêndio. Não, isso não podem Contas fazer bancárias, isso. num banco seguro à partida. Sim, no banco. Um banco Ou estável. com pelo menos a garantia dos depósitos. Que, Sim, eu pelo menos com a garantia de depósito. e metam em contas que sejam de baixo risco, nunca metam em coisas. E em estando fundos, atentos nada disso. também ao nível de preços. Porque, pronto, há uma tendência para a inflação no longo prazo. O nível de preços vai aumentando, o custo de vida também, os bens alimentares, as rendas de casa, etc. Então não convém dizerem, tenho 6 meses, por exemplo, tenho 30 anos, tenho 6 meses de salários guardados e não vai corresponder à mesma coisa que terem esse dinheiro passado 10 ou 15 anos. Portanto, vão atualizando também o fundo de emergência à medida que, aliás, eu não digo que devemos durante toda a vida meter dinheiro no fundo de emergência, mas sempre que há mudanças na nossa vida, por exemplo, houve um aumento salarial, então se calhar convém aumentarmos o fundo de emergência, ou vou mudar, vão ter um gasto maior porque compraram casa, ou vão para uma casa melhor, então aumentem o fundo de emergência. Sempre que há assim alguma mudança que envolva gastos de dinheiro ou recebimentos, tem que ter em conta isso. Sem dúvida. E pronto, acho que por hoje esta parte já está. Espero que as pessoas tenham entendido a necessidade de redução de gastos, mas sempre de algo que vocês se sintam confortáveis, e se não conseguirem reduzir ativamente ou sentirem que se sentem mal em cortar nas coisas que vos dão prazer, simplesmente cortam logo à entrada 10 a 15% do vosso salário, dão a conta de investimento e vivem com o resto sem se preocuparem se é muito, se é pouco, se dá, se não chega, se podia gastar mais, etc. E é como se cortassem o vosso salário, mas sabem que assim têm uma garantia de que se têm uma reforma boa, sem problemas nenhuns, se calhar mais cedo do que atualmente a reforma vai ser. Exato. E se sentirem que precisam de uma reforma aos 50, sabem que têm que retirar mais do vosso salário ou então arranjar outras fontes de rendimento, tal como tu disseste, Hugo. E quanto à reserva de emergência, disseste muito bem, temos que ter num sítio seguro, não em casa, 6 meses, temos que poupar aos poucos, à medida que vamos investindo, e temos que ir atualizando. Acho que isso tudo. Não? Sim. E acho que é tudo, então. Acho que não é se tudo. Esqueçam. Sigam-nos no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Temos um Patreon. Dizes tu? Temos um Patreon que podem nos seguir. O link vai em anexo. Temos vários níveis com várias ofertas para diferentes níveis. Se quiserem vir assistir em direto a episódios que gravamos às terças, em princípio, enquanto o meu exame está por aí. E temos outras coisas que vamos publicando, especificamente para Patreons. Temos também, isso dizes tu, a cena da Bitcoin. Está disponível também na descrição. Ok. PayPal também está na descrição, bolsas e batanadas. PayPal, isso, exato. E obrigado por assistirem. É tudo. E até o próximo episódio. Até para a semana. Até. Acho que o faleceu. Está a ouvir. Estás a ouvir? Isto é aquele final de episódio